Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento, em nome de Jesus Cristo, assim como a gente tem pela misericórdia levado a palavra de Deus em muitos lugares, eu venho nesse momento para você que está decepcionado com este mundo, porque tudo é mentira, tudo vai passar, tudo vai ser destruído, e a palavra diz que este mundo está preparado como um tesouro nas mãos de Jeová. Trazer uma palavra que Jesus nos deixou, uma palavra que muda a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, mas basta nós perseverar, abrir o coração, que Ele vai fazer morada, Ele vai nos transformar. Apesar que isso há um tempo de preparação, há um tempo de modificação. Então não é do dia para a noite que Deus faz a obra, mas sim vai fazendo conforme o desejo do coração de cada um. Mas nesse momento eu vou ler uma palavra lá em João 16, versículo 1 em diante, que diz assim, continuação das últimas instruções aos discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer de vós matar, cuidar vós fazer o serviço para Deus. Isso vós farão, porque não conhecerão ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembrei de que já vos o tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar-vos-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Então sabemos aqui que Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, aos 12, aos 11, porque aos 12 só foi concluído quando Pedro orava a Deus, e Deus escolheu mais um para concluir os 12. Então Jesus diz que aqui é simples, que pela palavra dele tenho vos dito essas coisas para que vós não escandalize. Expulsão vós da sinagoga. Glória a Deus. Vem mesmo a hora em que qualquer que de vós matar, cuidar de fazer isso ao serviço de Deus. Então sabemos que por causa da palavra, por causa da verdade, a verdadeira verdade, muitos não vão gostar. Até mesmo Jesus está dizendo que vão expulsar da sinagoga. Por causa do quê? Por causa da palavra, por causa da verdade. Porque a única palavra que leva ao céu, que leva ao arrependimento, é pregando a verdade, pregando a justiça, pregando contra o pecado e alertando o povo do juízo final. É isso que Jesus veio nos trazer desde João, que veio preparar o caminho para o Messias. Como a palavra diz que João não veio comendo nem bebendo e disse que ele tinha demônio, mas Jesus veio comendo e bebendo. Aí os fariseus murmuraram, dizendo que ainda sentavam na mesa dos publicanos e dos pecadores. Chamavam que esse homem era comilão. Mas glória a Deus, mas Jesus veio trazer algo que não é desta terra, algo que veio direcionado do céu, porque ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Então aqui por causa da verdade, muitas sinagogas, em muitos lugares hoje, templos, por causa da pura verdade, daquela verdade aprofundada pelo Espírito Santo da verdade, serão expulsos. E muitos vão querer até mesmo matar, mas como Jesus dizendo aqui, ó, vão fazer o serviço para Deus. Então é algo que não precisava, um exemplo, Deus querer fazer. Então Jesus está dizendo, orem que qualquer de vós matar, cuidar de fazer esse serviço para Deus. E isso vós farão porque não conhece o Pai nem a mim. Porque a palavra chega ao ponto de dizer que para aqueles que perecem a palavra da cruz é loucura, mas para aqueles que é poder de Deus, aqueles que são salvos é poder de Deus. Então por isso que Jesus está dizendo no 3 aqui, ó, isso vós farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. Então farão isso porque eles não conhecem, não têm o Espírito Santo, eles não aceitam a vinda de Cristo como Messias, como justo, como aquele que veio trazer um evangelho diferente. Então por causa dessa palavra, por causa daqueles que creram, assim como os apóstolos foram martirizados por causa da verdade, assim como Tiago foi morto a fio da espada, assim como João Batista foi arrancado a sua cabeça, assim como Pedro, como a história diz, a palavra diz que ele foi crucificado como de ponta cabeça, porque a Bíblia diz que Jesus também chegou ao ponto de dizer, chegando a relatar como seria a morte de Pedro. Então, por causa disso, vós farão porque não conhecerão o Pai nem a mim. Então, por isso que Jesus está dizendo que muitos hão de matar, muitos vão expulsar por causa da verdade, por causa da crucificação, por causa de pregar a crucificação de Jesus Cristo, por causa de pregar Jesus justo, reto, aquele que ressuscitou. Então por causa da ressurreição de Cristo, por causa de pregar Jesus crucificado, muitos não aceitarão, e mesmo hoje muitos não aceitam por causa da verdade, porque só há um caminho que leva à verdade, não há outro caminho se não for pela verdade. Mas qual é a verdade? A verdade é que alertar o povo que aquele que ama este mundo é inimigo de Deus. Aqueles que fazem a vontade deste mundo é inimigo de Deus. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então por isso que Paulo pregou muito sobre santificação, sobre de corpo. Paulo falou muito sobre corpo, sobre santificação, sobre imundícia, sobre purificação de corpo. Paulo chegou ao ponto de dizer que o nosso templo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá. Então é um alerta para esse povo, mas muitos não dão ouvido. É como Paulo, na carta de Timóteo, 2 Timóteo 4, dizendo, conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos. Porque muitos se desviarão da verdade, não dão mais ouvido à verdade, mas se encherão de comichão nos seus ouvidos, cercarão com seus... Hoje o que mais está cercado é de mestre, pregando coisas que o homem gosta, a mulher gosta de ouvir, mas pregar contra aquilo que não condiz, aquilo que não leva ao céu, ninguém prega mais hoje. Porque aqueles que estão pregando é os que estão sendo mais apedrejados, mais julgados, mais condenados. Hoje, por isso que a palavra diz, Jesus está dizendo mais embaixo aqui, ó, no 7 até o 8. Todavia digo vós a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviará o vou-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, como Jesus diz, eu tenho que ir. Se eu não ir, não tem como eu enviar o Espírito Santo. Ele vai fazer o trabalho. Como Jesus diz, eis que todo o poder no céu e na terra foi me dado. Mas como se nós parar e analisar e meditar do 7 ao 8, se nós parar e analisar e meditar, por isso que a Bíblia diz, medite dia e noite, crescei na graça e no conhecimento, mas conhecimento da onde? Do céu, vindo do céu. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, que muito estudar é enfado da carne. Então, todavia, vos digo a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, como mais aqui atrás, em João 14 e 26, a Bíblia diz
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo, quando vos tenho dito. Glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo. Então aqui simplesmente é o Espírito Santo que alerta o povo, alerta as pessoas de deixar as coisas deste mundo, deixar a vaidade, deixar até mesmo a soberba, porque aquele que não tiver um coração puro, não buscar um coração limpo diante de Cristo, ninguém vai subir, ninguém vai herdar o reino do céu, porque é um coração puro, tem que ter um coração puro, um coração humilde, um coração sincero. Somos todos miseráveis e pecador, mas Jesus também, muitos dizem que Jesus é advogado. Sim, ele é advogado, a Bíblia diz. Mas será que Jesus vai ser advogado de coisa errada? Não, estão confundindo as coisas, não é assim. Como que Jesus vai ser advogado de algo errado? Que muitas vezes as pessoas, nós praticamos, se nós não vigiar, pratica coisa errada. Como é que Jesus vai ser advogado de algo que você sabe que você fez que não podia? Como assim? Não existe. Estão enganando o povo com muitas coisas. Todavia vos digo que, como diz ali, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Como convencer o mundo do pecado? Alertar o povo do que é errado, do que não presta, daquilo que não agrada a Deus. Se nós não tiver um corpo limpo, a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então muitas pessoas aí profetizando, pregando, fazendo um monte de coisa. Mas olha como é que está o templo deles, não tem procurado. A Bíblia diz que pelos frutos conheceremos quem é a árvore. Não tem como um pé de laranja dar limão, não existe, mentira, engano. Se o templo não tiver como tem que ser, jamais o Espírito Santo vai habitar. Jamais ele vai habitar, porque Deus conhece. A Bíblia diz que o coração do homem é a saída para a vida, como a vida. Para as coisas boas que condiz a Deus, que leva a Deus, amar acima de todas as coisas, largar dessas coisas, e como também, se nós pegar essa palavra que o coração é a saída para a vida, também é uma vida, tanto uma vida eterna como uma vida para baixo. Então se nós, como que o Espírito Santo vai habitar num templo, que hoje estão aceitando tudo que pode, não combate contra as coisas do mundo, hoje você prega contra as coisas deste mundo. O diabo tomou muitas mentes, muitas sinagogas, muitos templos, dizendo que está julgando. Como julgar? Se nós pegar essa passagem que a palavra, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo sujo, como? Nós não podemos compartilhar praticar as coisas desse mundo. Então saiba você que não é de qualquer jeito, é muita renúncia. É uma luta, a maior luta é entre nós mesmos, entre a carne e o espírito, a Bíblia diz. Então se nós não tivermos uma renúncia, pregar a verdade, ser sincero diante de Deus, Deus conhece o coração do homem, Deus conhece os pensamentos, o pensamento do homem, Deus conhece o coração, se verdadeiramente ele está lutando, porque de aparência está cheio, mas de verdade é poucos que são da verdade, mas de aparência tem bastante, mas aqueles que estão lutando pela verdade é poucos, por isso que Deus conhece aqueles que estão lutando pela verdade. Deus conhece o interior. Não adianta o homem de gravata, o homem ou a mulher tá bem vestida. Não, isso não leva a lugar nenhum, mas sim um coração sincero, porque Deus conhece o oculto, o profundo e o escondido, Deus conhece o anonimato. Aqueles que estão no anonimato. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que prega a verdade, continue pregando a verdade, porque só ela vai te justificar se você é verdadeiro ou não. Só ela vai te justificar perante o tribunal de Cristo. Porque toda palavra nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Mas estão aí, dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e que Jesus aceita isso, que não faz mal, doutrina de homem, coisa de... Não, mentira. Mentira, é renúncia, é fazer a vontade de Cristo. Aquele que não fazer a vontade de Cristo, aquele que não renunciar a sua vida, jamais vai herdar o reino do céu. E tome consciência, tanto para mim essa palavra, como para você que vai ouvir. O templo do Espírito, ele não habita em templo sujo. Nós temos que todos os dias renunciar, lutar contra a nossa carne, porque o mundo aí fora está cheio. Está cheio de prato, está cheio de setas. Os demônios não estão brincando de ser demônio, mas tem pessoas brincando. Roupa não se diz.
mas tem que andar num traje. Muitos dizem que roupa não salva mesmo, mas ela é um dos principais argumentos que não traz prostituição, não traz um monte de coisa, não traz lascívia, não traz prostituição, porque o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que procurar andar com o Espírito Santo, nós temos que fugir das coisas deste mundo e pedir misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é muita renúncia. O Espírito Santo veio para convencer o homem do mundo, do pecado, da prostituição, da bebida, do cigarro. O Espírito Santo veio convencer o homem sanguinário. O Espírito Santo veio convencer daqueles que estrupam, dos presidiários. O Espírito Santo veio convencer aqueles que estão na balada, aqueles que estão planejando a desgraça do seu irmão. O Espírito Santo ele veio para convencer a mulher da sensualidade. O Espírito Santo veio convencer, enfim, tudo aquilo que gera pecado, tudo aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Então, para você agradar a Deus, você tem que ser do jeito que você é. Você tem que andar como Deus te criou. Você tem que andar do jeito, eu e você temos que andar como a semelhança de Cristo. Porque aquele que tirar algo que Deus fez, a imagem e semelhança a Ele, você está tirando algo que Ele fez. E Ele não permitiu. Ninguém pede permissão muitas vezes para Deus, mas o Espírito Santo veio convencer e que vencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ser justo, procurar alertar as pessoas com amor, com sabedoria, mas hoje prega contra tudo aquilo, maquiagem, brinco, enfim, tatuagem, enfim, tudo aquilo que o diabo agrada, tudo aquilo que os demônios gostam, pregar contra, não condenando as pessoas até mesmo no segundo casamento, mas alertar dentro da palavra que isso não leva a lugar nenhum, mas sim leva a sua própria condenação. Muitos estão se enganando com isso, que pode casar, pode... Não, pode parar com isso, é tudo mentira, é tudo balela do diabo, é tudo a conversa fiada desses demônios aí, desses anjos caídos, rebelhados da verdade de Cristo. Esses que estão levando a muitos, diz que pode, não é de qualquer jeito, não, é muita renúncia. O Evangelho de Cristo é sofrer, o Evangelho de Cristo não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que vão herdar o reino do céu. Então tem que ter muita renúncia, muita verdade, muita sinceridade, porque Deus conhece o coração do homem. Não se engane, Deus conhece. Não estou aqui querendo te exortar, querendo te repreender, não, só estou te alertando que o Espírito Santo veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é juízo? Alertar através do pecado, escapar do juízo. Estão entendendo? Que através do Espírito Santo alertar do pecado, deixar as coisas desse mundo, você começa a ver o que é justo, porque Jesus é justo. Será que Jesus vai te condenar sem você conhecer a palavra? Se um dia você morrer, não tem justificativo, porque Jesus é justo. Ele não pode ir contra a palavra dele. Por isso que antes de Deus fazer qualquer coisa, Jesus permitir qualquer coisa, Ele avisa antes. Ele sempre alerta de uma maneira ou outra, para que ninguém vai vir contra a palavra dele, porque ninguém pode ir contra ele. Porque a verdade é essa que conduz ao homem ao caminho celestial, ao caminho da verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém cruza para ir a Deus se não for por Ele. Tem que passar por Ele, tem que andar como Ele quer. Por isso que Ele nos deixou os mandamentos. Aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Estão entendendo? Aquele que obedece, procura andar nos mandamentos de Cristo, que não é fácil, é muita renúncia. Mas aí, eu tenho uma palavra para você: lute, porque enquanto você tiver fôlego de vida, você tem ainda oportunidade de salvação. Você tem oportunidade de se arrepender, assim como eu também tenho que me arrepender todos os dias eu tenho que me arrepender. Se eu sentir no meu coração, eu tenho que chorar em Deus, se humilhar para o Senhor e pedir misericórdia da minha alma, assim como nas minhas orações eu tenho pedido misericórdia para muitas pessoas, para as pessoas em geral desta terra, pela minha família, por tudo. Assim para você também que está desesperado e que não tem mais saída, saiba que a saída é essa daqui, é o caminho, Jesus diz: tome a tua cruz e após mim siga-me. Tome a tua cruz, que após você está ainda alguém que tudo pode. Está ainda aquele que venceu. Aquele que desceu ao abismo e pisou na cabeça de Satanás. E daqui a chave, Satanás. Serpente chamada diabo.
Porque isso que eles são derrotados, eles são um cão derrotado, mas não dê lado para o diabo. Lute pela tua salvação, porque você, um dia, eu e você, vamos herdar o reino do céu. Vamos alcançar a misericórdia de Deus cada dia mais, para nós ter a oportunidade de herdar o reino do céu e pisar naquelas ruas de ouro, onde Ele próprio vai enxugar lágrimas daqueles que padecer pelo evangelho dele, aqueles que chorar pelo evangelho dele, por perseguição, por pedrada. Mas não deixe de pregar a verdade. Não deixe de pregar a verdade, porque é a única verdade que conduz e leva o homem à salvação. Muitos usam de não estar julgando, está condenando quem é ele. Está querendo ser mais santo, mas a Bíblia diz para nós santificar cada vez mais. Seja santo como aquele que vos chamou em todas as maneiras de viver. Ó, aqui, Satanás, vocês que ficam dando lado para o diabo, emprestando a boca para o diabo, a Bíblia diz: seja santo como eu sou, em todas as maneiras de viver. Ninguém é mais santo que ninguém, mas Ele nos dá o direito de ser santo, de buscar a santidade, santificar todos os dias, todos os momentos, em pensamento, em palavra, em oração, em jejum, em vigilância. Toma, Satanás, você que presta a boca para o diabo, a mente para o diabo, está aqui a palavra. Medita nas escrituras do Senhor, que ela vai te alertar. Não é condenação, é alertar o povo. O juízo está aqui, ó. Se não se arrepender, Ele vai condenar. Então o Espírito Santo foi enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você largar do pecado e procurar servir a Cristo, você vai ver que Jesus é justo e Ele vai te livrar, sabe do quê? Da segunda morte, do dia do juízo, o lago de fogo, que a Bíblia diz que Ele vai atar pés, mãos e vai lançar no lago de fogo. O resto dos séculos, eternidade, eternidade. Então tome consciência, ainda há esperança para a tua vida. Se o diabo disse que não adianta mais para você, é mentira dele. Ele é mentiroso. Anjo caído, rebelhado de Cristo. Anjo caído é mentira, mas eu tenho uma palavra para você, você que está vivo ainda. Jesus te ama. Ele te ama, Ele morreu. Como Ele disse, eu não vim julgar o mundo, mas vim salvar o mundo. Então presta atenção, essa palavra não é minha. Essa palavra é de Jesus, Ele que falou. Eu só estou apenas traduzindo algumas palavras que caibam no meu coração para alertar você. Não sou juiz, quem sou eu para condenar, mas estou aqui para alertar. Tanto você que está me vendo, como muitas pessoas que eu tenho levado a palavra de Deus. Porque Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a sinceridade de cada um. Não adianta hoje eu ser uma coisa lá em cima do altar ou na rua ser outra. Não, Deus conhece todas as coisas. Não adianta engano diante de Deus, não. Não, eu sei de onde eu saí. Eu sei qual mundo que eu saí. Então por isso que a minha luta não é contra a tua carne, nem contra o teu sangue. Eu não quero, muitos estão dizendo que falar da verdade, as pessoas se entristecem. Não, ela não se entristece. Tome consciência que a verdade, se alegre com ela, que ela vai te levar para o céu. Em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. E a paz do Senhor Jesus. Como Deus sabe o meu coração, Deus conhece o meu coração. Eu amo todos vocês eu amo, em nome de Jesus Cristo. Desde criança ao mais idoso, jovem, eu amo todos, sem exceção de pessoas. Eu te amo. E essa palavra guarda no teu coração, você que está desesperado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Te amo todos vocês em nome de Jesus. Amo todos. Um abraço a todos os irmãos que eu conheci através do YouTube. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.